Tudo bem? Então, assim, hoje a ideia, né, da reunião de hoje, que eu passei para vocês até que era opcional, não, presença obrigatória, é bem no foco mesmo de tirar dúvidas aí, entender o que foram as dificuldades que tiveram, eventuais dificuldades, e também sugestões aí que vocês possam ter aí nesse processo inicial, nessa primeira semana que a gente rodou. Tá? A ideia é uma reunião realmente mais rápida, mais tirar dúvida mesmo. E aí a semana que vem aí a gente vai fazer uma reunião mesmo aí de apresentação dos resultados iniciais, tá? Até o momento que eu recebi aqui que houve na aplicação, eu recebi 9 mapeamentos aqui de pessoas diferentes aqui, tá? Eu vou até falar, eu vou falando de quem que eu tenho, se tiver alguém que mandou aí e não tiver, vocês me avisam aqui, tá? Eu tenho aqui da Tereza, da Larissa Borges, do Frederico Ribeiro, do Lauro Jefferson, da Vivian Furlan, da Neurilene Oliveira, do David Francelino, da Silvânia Gonçalves e da Roberta Grolli. Acabei recebendo esses mapeamentos. Não sei se alguém mais enviou, se tiver enviado, não tiver nessa lista que eu falei, me avisa aí também para a gente testar se tem algum problema no envio, mas a princípio foram esses, tá? E aí eu queria entender um pouquinho aí da parte de vocês aí, o que assim, vocês tiveram dificuldades, é mesmo mais no foco de tirar dúvidas mesmo, tá? Hoje tá eu, Guilherme, Osmeire, Tereza, depois o Júlio vai entrar também aí. Então é mais nesse foco mesmo, tá? Deixo aberto aí para quem quiser começar. Pode falar, precisa se inscrever. Débora, pode falar, Débora. Tá bom. Aí acho que os próximos, se quiserem escrever no chat, a gente vai seguindo assim, então. Pode falar, Débora. Primeiro era só mais alinhar algumas coisas, tirar algumas dúvidas para ver se eu estou indo no caminho certo. Eu ainda não terminei, mas vou terminar essa semana. Quando a gente está pondo lá, né, a equivalência, alguns realmente tudo bem, são idênticos, não dá dúvida, mas tem sempre aquilo, né, se ele é equivalente ou se realmente é o mesmo. A gente está sempre, é só para confirmar, mas a gente está sempre focando, falando na equivalência, assim, semântica, né? Eu não tenho que me preocupar na equivalência clínica, se é a mesma, exatamente o mesmo. É que no caso de medicamento, eu teria que lembrar um específico, que eu fiquei na dúvida. Por exemplo, tinha um dos que eu estava mapeando, que aí eu pus como equivalente, porque eu não tinha exatamente, eu não sabia se estava falando da mesma dosagem, a dosagem igual, mas o meio, né, se era líquido, se era comprimido, o que era, tá? Então, eu pus equivalente, mas não estou me preocupando se o volume da ampola é igual, não é para fins assistenciais, correto? A gente está fazendo para fins de pesquisa, e aí se, né, é mais amplo ou menos, porque tem, né, alguns que realmente não é nem igual, nem equivalente, mas está relacionado. Então, é nesse sentido, quer dizer, eu não estou me preocupando se ele substitui do ponto de vista da indicação clínica, apenas olhando o termo, a equivalência no sentido da droga, e realmente, aí sim, dosagem, né? Mas se não tem, por exemplo, se é injetável, comprimido, tudo bem, ele não é o mesmo, mas se é a mesma dosagem, miligramas, eu ponho o equivalente. É esse o raciocínio? A ideia é assim, sim, Débora, assim, na medida do possível, todos aqueles que a gente conseguir chegar no que for equivalente ou igual, né, é preferível que a gente coloque, né, para ficar o mais próximo possível. Mas em alguns casos não vai ter mesmo, né? Então, vou citar um exemplo que não é um exemplo que tem, só para fins práticos, né? Mas faz de conta que a gente fosse mapear dipirona, na hora que a gente olhasse no CDM, não tivesse sei lá, dipirona 500 miligramas, se a gente quisesse mapear, na hora que a gente olhasse só tivesse dipirona, não tivesse
a miligramagem. Ok, a gente mapearia dessa maneira, falando que o ponto de destino ele é mais amplo, né, do que o da origem, né? Mas na medida do possível a gente sempre tenta colocar aquele que Tá, se a tiver um gente busca igual, ali, né, pela é, query, né? isso. Eu fiz, ok. Mas tem umas Mas situações que realmente não vai ter. Mas aí, tá, para os fins que a gente pensa, né, assim, que pode gerar uma base desse tipo, como a gente não está usando uma base de prontuário clínico mesmo, né, é uma base de dispensação, que é geralmente utilizado para o SIGTAP, eu acho que não vai ter tanto impacto isso daí, né, diferente que fosse uma base de prontuário. Uma base de prontuário, realmente, a gente precisaria estar num mapeamento já mais direto mesmo. porque a minha preocupação é isso, que eu fiquei pensando nos múltiplos usos que posso vir a ter depois, que de qualquer Uhum. maneira, quando for para uso clínico específico, eu imagino quem for utilizar a aplicação, que for consumir, vai passar por uma validação interna também, né? Porque justamente tem alguns que a gente não chega na equivalência, mas eu sei que é o mesmo, mas às vezes ou porque não está explícito se ele é comprimido ou é líquido. Então, você acaba vendo pelo nome, pela droga, se tem, né, a mesma dosagem, quando tem, aí busca a mesma dosagem, mas não me dá segurança para dizer, não, pode colocar numa prescrição eletrônica. Então, eu imagino quem for fazer esse tipo de uso passa por mais uma validação pela sua equipe clínica, pela sua farmácia, etc., né? Para a gente tentar mapear o máximo. Sim, o que a gente conseguir deixar o mais próximo possível é melhor, porque aí ele tem Ajuda, né? tem a ontologia ali que vai colocando nos níveis, Uhum, é o mais tá, adequado. Mas tem situações que não vai ter, e ok, tá. vamos E o que seguir. a gente joga fora, ele vai embora mesmo, né? Não fica, porque tinha alguns que realmente não era a mesma coisa. Eu substituí. E aí não Isso. fica uma história que eu não tenho que anotar em nenhum lugar o que eu estou trocando, né? Ele Não troca e precisa. pronto. Você pode trocar ali na hora que você coloca replace concept, troca e E ok. pronto. Pronto. Tá. Se tiver por acaso o termo que você colocou ali, né, que você mapeou, tiver alguma observação aí que você acha relevante, você pode colocar no observation ali e salvar. Mas se não, é só fazer esse replace, ok. Tá. Ok, acho que era isso. Legal, Obrigada. Débora. Aí, Patrícia, acho que levantou também. Quiser falar, Patrícia. Não sei se tem alguém que estava na frente, se alguém puder me ajudar aqui. Estava alguém na frente da Patrícia ou não? Acho que não. Pode falar, Patrícia. Isaka, Tereza, Osmeire também, se quiser contribuir aí, fique à vontade, tá? Boa noite, pessoal. Oi, desculpa. Boa noite. Boa noite, Oi, Patrícia. Queria Oi, fazer alguma boa noite, pergunta? boa noite. Sim, eu também. Eu estou numa situação que eu estava até com bastante, mais de 10 já mapeados, mas não consegui salvar e ficou rodando, até compartilhei isso com o Júlio. Em suma, né, perdi tudo. Vou ter que fazer a sorte assim que eu tipo printei e tal, os itens, e vou ter que começar praticamente do zero, né? O que eu comecei, eu espero que eu consiga, do tipo assim, ir salvando aos poucos itens que me cabem, né? Porque eu tinha, acho que quase 14 já que eu tinha feito, e quando eu fui salvar, ficou rodando e não consegui salvar. Mas a pergunta que eu ia fazer eu estou com medicamentos, né, como eu falei. Você falou a questão da dipirona. Por exemplo, às vezes eu percebo como opções de score o nome do princípio ativo vinculado a uma marca comercial. E aí eu queria saber a orientação quanto a isso, porque aí eu estou evitando selecionar, né, escolher os conceitos em que eu tenha já uma vinculação com um nome de laboratório, né? Era essa a minha dúvida, se é esse o caminho mesmo de evitar.
um conceito que já atrele a uma marca, a um nome de laboratório, na verdade. Era isso. Mesmo que tenha score alto, maior score. Tá. Não, legal, Patrícia. O que acontece, né? O score lá da semelhança do ZAG é mais para ajudar a guiar, né? Mas a gente sempre precisa passar por uma revisão. Na lista de medicamentos do CIGTAP, ele não coloca nenhum medicamento por nome comercial, sempre é pelo princípio ativo. Então, o ideal é que você, depois, mesmo que ele tenha sugerido a princípio comercial, você tente mapear para o princípio ativo dele. Tá? Por que motivo, às vezes, ele pode estar vinculando ao nome comercial? Porque na hora que você coloca lá para fazer importar os códigos, aí tem uma opção lá que eu não lembro como que é alguma coisa de source code, que ele vai fazer vai verificar a semelhança do nome com o nome de destino, né, do conceito destino, e de todos os sinônimos dele. E como entre os sinônimos desse nome comercial vai estar provavelmente o princípio ativo, ele acaba colocando como semelhança. Mas o ideal é que você tente mapear pro nome que tem o princípio ativo, não o nome comercial. Isso até Eu até falei errado, até falei errado, acho que não estava um nome comercial, não, estava o nome do princípio ativo by, aí botava, isso foi para colírio, foi para, não me lembro agora o colírio, mas foi uma parte de um colírio, e aí vinham assim os nomes dos laboratórios, das opções aí. Sim. Até falei. Até, na verdade, deixa eu ver se. Eu vou ver se eu consigo depois. Se vocês forem até na parte da. Uma maneira você consegue até depois. Se você tiver já no nome da marca, se você quiser achar qual que seria aquele termo sem estar vinculado à marca, uma maneira é você chegar no ZAG, que agora travou minha tela aqui, mas você vai em View Concept Information, porque lá você vai conseguir ver tantos os filhos daquele conceito e os pais, né? E aí você consegue achar quem na hierarquia de cima aí, quem que vai estar como vinculado a ele como nome não de marca, tá? Repete para mim, por favor, o caminho. Ó, vai lá no View, aí tem Concept Information. Concept Information. Tá. Tá, você consegue. Tá. Isso também, no Atina, vocês conseguem fazer isso também, tá? Você procurar o termo lá no Atina, aí você consegue ver também toda a hierarquia daquele conceito, tá? Aí você consegue ver a hierarquia que precede e o que vem depois como pai e filho desse conceito, tá? Saca, você está com isso? Desculpa, alguém de vocês quer compartilhar a tela? Eu vou compartilhar aqui, eu estava travado minha tela aqui, eu vou colocar para você mostrar aqui, peraí. Deixa eu colocar a tela cheia aqui, acho que é mais fácil. Peraí. Estão vendo minha tela aqui? Gente, se vocês do lado da tela tem um quadradinho lá. Se vocês clicarem no quadradinho, ela vai abrir numa tela maior. Fica mais fácil ver. Tá. Vocês conseguem ver a tela ou não? Eu estou vendo pelo celular, tá impossível de... Quem está no computador consegue ver ou não? Eu tô no computador, mas tá bem pequenininha as letras. Clica, gente, não tem do lado da tela lá, não tem um quadradinho lá do lado direito? Em cima, assim, da telinha onde está aparecendo o ZAG do Carlos, tem uma telinha com uma setinha. Isso. Sim, eu consegui expandir agora, deu para ver, gente. Isso. Vamos lá. Isso aqui tá um mapeamento que não está certo. Isso aqui era uma que eu estava usando de teste para alguns exercícios de vídeo que eu estava fazendo para vocês, tá? Vocês veem aqui, por exemplo, vou pegar esse termo aqui, tá? Que tá como aqui, ó, quetiapina 300 miligramas, tá? Vocês veem aqui, View Concept Information. Aqui, ó, quetiapina.
Aí tem os conceitos filhos aqui. Se você for ver aqui nos conceitos filhos, vai ter aqui, Seroquel aqui, ó, por exemplo, entendeu? É um conceito filho, entendeu? Que é um nome de marca. E aí aqui acima tem o Isso. conceito pai aqui, por exemplo, que tem a quetiapina, esse conceito aqui, ó, uma quetiapina 300 miligramas, comprimido oral, né? Acima dela tem, por exemplo, a quetiapina 300 miligramas, que não fala qual via, que em cima dela tem quetiapina, que é por via oral, entendeu? Tem os outros conceitos que são conceitos pais dela. Nessa situação que você falou, por exemplo, de um nome comercial, seria como se tivesse, por exemplo, vou pegar o Seroquel aqui, ó. Se você entrasse aqui no Seroquel, ele tivesse ilustrados aqui, ele tivesse ilustrado o Seroquel para você, aí você entrasse aqui e falasse, não é esse aqui, eu preciso da quetiapina. Aí você conseguiria vir aqui nos conceitos pais e selecionar o correto. Aí você fala, não, o que eu preciso mesmo é essa daqui, de 300 miligramas, entendeu? Aí você selecionaria e colocava, aí você coloca o Replace Concept, que ele vai lá e ajusta. É uma outra maneira de vocês fazerem, né? Dá para fazer tanto pela query aqui, né, se procurar, mas também se você estiver muito próximo, você fala, já está quase ali, mas não é bem isso daqui, se quiser ir lá pelo Concept Information e seguindo a hierarquia aqui, dá para fazer também, tá? E aí aqui também ele mostra pelo caminho pelo Atina aqui também, que eu coloquei, né? Aí ele que eu falei para vocês, né? Que dá para vocês procurarem aqui no Atina também. Ele vai procurar esse termo ali. Aqui ele procura pelo ID do termo. E aí tá demorando um pouquinho. Mas aí ele vai trazer toda a relação. Tanto do que ele é relacionado direto, quanto que está como conceitos pais e conceito filho. Para esse termo, tá? Posso Tá meio fazer travado. mais uma pergunta? Posso Pode? fazer mais uma pergunta, Carlos? Claro. Eu vou tentar. Acho que foi para o ácido urso desoxicólico. Eu não consegui encontrar, não. Isso é Tá. comum? Isso é raro? Como é que é? Tá. Tem que ver qual que é às vezes o nome tem que ver como que é a tradução disso para inglês, né? Porque assim, no jeito que a gente colocou lá, a gente usou basicamente o Google Translate. O Google Translate às vezes não traduz da melhor maneira. Eu não sei exatamente essa droga como que fica em inglês, mas o ideal é ver como que é a tradução desse nome em inglês. Não sei, aí a gente vai ter que procurar. Porque as opções foram. Tá no ácido, aí as opções foram para o sal, né? Foram para o. Como que é mesmo? Como que era mesmo? Você falou ácido? Urso desoxicólico. Tá. É ursadiol, eu acho. É 150 miligramas. Ursadiol, Às vezes buscar pelo comercial em inglês, porque pode ser aquele caso tipo de paracetamol, né? Que em inglês é acetaminofén. Pode ser. É uma boa ideia, Ale. É uma boa ideia isso aí. Você pegar a gente tenta procurar aqui algum medicamento dele, pelo nome de marca, e você procura aqui no ZAG pelo nome de marca, e depois você faz esse caminho inverso aqui, né? De ir no Concept Information e selecionar o que seria o conceito. O conceito dele mesmo. Eu procuraria primeiro pelo Ursacol. Pelo Ursacol. Vamos procurar aqui. Deixa eu ver. Gente, eu baixei a mão da Li, sem querer, tá? Então, vocês chamam ela a Lilian Mi, tá bom? Ela tá na fila antes da Vivian, desculpe. Pode falar. Eu tô vendo eu vou entrar pelo computador, porque pelo celular tá muito pequeno. Tá. Não vou conseguir pegar não vou conseguir entender a sua explicação. Se quiser pular para uma outra pessoa, Carlos, para eu aproveitar a explicação, é o tempo que eu vou entrar aqui pelo computador. Um instantinho, por favor. Não, tá bom, mas eu estou mostrando aqui, por exemplo, eu procurei aqui pelo Ursodiol, né? Aí você conseguiria achar aqui. Porque às vezes pode acontecer isso daí também de procurar por às vezes é por um outro nome, na verdade, né? Procura no Carry? Eu procurei no Carry aqui.
Beleza? Quem que é Tá. o próximo? A Lilian. Lilian, me, Mukai, Cinto. Oi, boa noite, tudo bem? Eu coloquei lá no fórum que eu baixei o Zag e não consigo usar. É assim, ele não carrega as terminologias, que eu sei que não preciso baixar mais o Atena, né? Vincular com o Atena, e ele não me dá possibilidades. Então, ele fica carrega o que eu tenho para mapear, porém, ele não tem opções para marcar como domínio drogas, fazer a query, ele não me dá essas condições. Será que eu estou deixando de clicar ou carregar mais alguma coisa? Você quer compartilhar a tua tela? A gente consegue ver. Acho que você até jogou essa daí no fórum, né? Foi, no fórum. Se quiser compartilhar, a gente vê agora já. Você está usando Windows? Você está usando Mac? Você está usando Linux? O que você está usando? Windows. Só um momento. Pessoal, aí até eu vou começar a listar aqui algumas sugestões de to-dos. Por exemplo, uma coisa que o David tinha falado e depois a Débora falou é dessa questão da equivalência. Eu vou deixar um to-do aqui de fazer um vídeo sobre equivalência aí para tentar ver se isso minimiza um pouco de dúvidas, tá? Aí se vocês tiverem outras sugestões de to-dos, a gente vai colocando aqui na lista também. Vamos lá. Esse daqui tá código, nome em inglês, aí nome do procedimento, beleza. Aí se quiser, tá certo. Aí se quiser colocar para filtrar pelo domínio de drogas. Olha, não vem nada, Não tá tá vendo? aparecendo? Não. Nossa, que estranho. Não carrega nada. Uhum. E aí eu não consigo e vem tudo certinho. Então, eu achei estranho mesmo a ferramenta e parei de fazer. Que estranho. Tinha que clicar mais alguma coisa, carregar em alguma coisa. Volta na tela do Zag. Na tela anterior. Deixa eu ver como que eu faço. Esse daí é com... Você pegou aquele já indexado, né? Isso. Então, eu acho que... Até, desculpa aí, Pode falar, Júlio. consegui entrar agora. Cara, a única explicação para isso aí é que esse não é o Zag indexado. Será que ela não confundiu as versões? Eu baixei pelo último que vocês enviaram para mim. Você consegue abrir a pasta que está o arquivo? Porque aí a gente já consegue ver. Porque ele identifica na mesma pasta que o arquivo tá, ele identifica o vocabulário indexado. Não, digo a pasta que tá o vocabulário do Zag, né? O arquivo do Zag que você clicou, né? Ok, só um momento. Claro. Desculpa invadir aí, Carlos. Opa, vontade, Júlio. É que como foi eu que fiz essa daí, eu falei, deixa eu ver. Deixa eu me lembrar onde estava. É isso daqui, né? Então, exatamente. Qual que é a pasta que você abriu esse arquivo aí? Porque a única explicação é que dentro da pasta não estão os vocabulários indexados. Ô, Júlio, mas na barra inferior, lá embaixo, ó, da direita, tem a versão do vocabulário. Eu não estou conseguindo ler daqui, mas parece que tem a versão aí embaixo. O que está escrito aí embaixo? Unknown. Desconhecido, né? Unknown, isso, desconhecido. Então... Você pode procurar a pasta lá? Eu estou tentando, só um momento. Sabe o que você pode fazer? Escreve o Zag no Windows Explorer, tem uma barra de buscar ali em cima, tá vendo? Isso. Escreve o Zag. Isso, dá Enter aí. Que aí provavelmente ele vai achar. Aqui, ó. Tá em downloads, né? Isso, entra aí. Tá. É que, peraí, você chegou a descompactar esse daí, né? Isso, então faz o seguinte, fecha esse Usag que tá aberto aí e abre esse daí novo. Tá. Só um momento.
Isso, agora abre isso daí. Eu acho que tem que descompactar, não tem não? Aí coloca o seu nome, né? Mas tá descompactado, Carlos. Não, ela tá no arquivo aí compactado, pelo que eu percebi. Ela não extraiu tudo? Isso, tem que descompactar. Pode ser, é verdade, porque quando ele faz essa execução, ele é verdade. Boa. Então, descompacta o arquivo do zip, e aí você roda depois no diretório descompactado, que provavelmente vai encontrar tá os vendo ali em vocabulares. cima, extrair tudo, lá em cima no Windows, que tem extrair tudo? Lá em cima do lado direito. Uhum. Do lado direito. Tem uma pastinha ali embaixo. Isso. Clica em extrair tudo, e aí ele vai demorar um pouquinho também. Pode colocar extrair lá embaixo, né? Apertar Enter. Aí talvez acho que vai demorar um pouquinho, que tem bastante arquivo. Até que não está indo tão devagar. E aí depois você vai clicar no Zag, ele com certeza vai funcionar. Era isso mesmo, Carlos. Boa. Perfeito. Então, eu vou fazer isso, né? Isso. Aí, vamos fazer o seguinte, Lilian. Tenta, enquanto isso, depois que acabar, você tenta ver se funciona. Aí, enquanto isso, a gente vai ver nas questões das demais pessoas. Aí você avisa a gente quando rodar aí, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Que isso. Vivian, pode falar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Na verdade, eu tinha levantado a mão, Carlos, na hora que a colega Patrícia estava falando, porque eu queria contribuir um pouco da estratégia que eu usei para encontrar o nome dos medicamentos que eu não achei nem pela sugestão automática do USAG e nem pela query. O que eu fiz foi ir para o Google, no site do FDA, né, americano, e depois que eu encontrei o nome da droga em inglês, eu anexei o link de referência nas observações. Então, eu tinha levantado a mão só para sugerir ali para a Patrícia a forma como eu fiz e até validar com vocês se esse é o caminho certo. Legal, acho que pode ser um caminho, sim, para descoberta aí acho que sim, acho que é um caminho válido também para descoberta, Vivian. Se quiser compartilhar depois o link aí, acho que é um caminho válido, sim. Obrigada, porque às vezes é um trabalho investigativo, né? Trabalho investigativo é Google na veia, né? Então. Tá certíssimo, Vivian. Muito obrigada. E aí, eu, na verdade, Patrícia, eu usei o tradutor mesmo. Aí fui para o Google, se não encontrei nada, eu comecei a pesquisar outros estudos, mas assim, a estratégia que eu adotei foi colocar o link do lugar onde eu encontrei o nome da droga no mapeamento, até para ter certeza que é a droga correta. A outra colega, Débora, também contribuiu um pouco da minha dúvida que eu estava no começo sobre o match, mas eu, diferente, eu não levei tanto em consideração o match. Então, eu tive matches baixos, mas eu tentei fazer o mapeamento da droga, dosagem e via de administração exatamente como estava na planilha, tá? Eu adotei essa estratégia aí. Eu só queria fazer um comentário adicional, que é o seguinte: essa primeira rodada foram os medicamentos. Isso é simples, né? Essa primeira rodada ela é mais simples. Então, quando for os procedimentos, muitas vezes, assim, são coisas que nos Estados Unidos é outra nomenclatura que usa, né? Outro conceito. Essa parte de investigação ela vai ser essencial, né? E até por isso que uma máquina dificilmente vai substituir esse trabalho de tradução, porque é um trabalho muito customizado, né? Tem que ter muita interpretação, né? E então acho que treinar esse caminho é o caminho, né? É o caminho. Só para complementar, eu uso muito também o da Mayo Clinic, porque ela também tem um bom dicionário para tudo. E é o que eu faço também, buscar em sites lá. E eu também estou desconsiderando esse score que ele deu, porque realmente leva em consideração outras coisas. Débora, se puder também compartilhar, eu não conheço esse da Mayo Clinic. Se puder da compartilhar. Mayo Clinic? Tá, peraí que eu vou procurar aqui, eu ponho no chat. Acho que é legal para a gente, sempre essa etapa de descoberta aí, acho que é sempre legal ter isso daí. Vamos lá. Tem mais alguma outra pergunta aí? Queria ver os demais aí. Olha, o Cid compartilhou aqui o link também. Bom, André, pode falar. Bem, boa noite, gente. A pergunta seja um pouco mais básica, mais genérica. Porque, assim, Se puder falar só um pouquinho mais alto, André, está um pouquinho baixo. Deixa eu aproximar aqui, tá?
ouvindo melhor? Tá ouvindo melhor? Agora melhorou um pouquinho. Não, mas a minha pergunta é um pouco mais básica, talvez um pouco mais genérica, né? Porque eu fico sempre pensando assim, como é que a gente operacionalizaria isso na empresa, né? Assim, a minha primeira dúvida é, por exemplo, se foi falado no primeiro encontro que o Einstein já tinha mapeado uma série de não sei se conceitos, não sei onde é que eles, por que áreas eles começaram, né? Mas por ter uma filosofia de Open Science, todos esses mapeamentos de todas as instituições brasileiras, elas vão acabar formando vamos dizer assim, isso já vai ficar disponível ao longo do tempo. A ideia é essa do OMOP em si, que essas instituições, nós vamos mapeando e as instituições brasileiras vão mapeando e isso vai ficando disponível, ou não? Todo mundo tem que fazer do zero em cada uma das instituições. Acho que eu posso responder aqui pelo Einstein, dá licença? Não, a gente começou com um mapeamento de medicamentos. Só que o problema das instituições, das instituições de saúde, é que cada um tem um vocabulário local. Por exemplo, o Einstein tem um vocabulário local para medicamento, ele não usa o TUS. Ele usa o TUS para cobrança, para faturamento, mas vamos dizer, no dia a dia do atendimento clínico, ele utiliza um vocabulário local que é gerado por uma equipe de farmacêuticos, tem os medicamentos padrão. Então, eu já tive acesso às bases do INCOR também. O INCOR também tem uma farmacopédia que é criada, que é de uso do INCOR e de todo o HC. Então, isso são códigos locais. Eles criaram, não está baseado em padrão internacional, nem em padrão nacional, é uma codificação local. Então, vamos dizer, no Einstein, nós tivemos que mapear o vocabulário local para o vocabulário OMOP e para o RxNorm e o RxNorm Extension. Foi feita uma equipe na farmácia, foram mapeados, são 1.200 e pouquinho medicamentos de uso padrão, que são padronizados para utilização dentro do hospital. Então, esses 1.200 medicamentos foram mapeados um por um, usando o ZAG, tentando fazer esse relacionamento, e pelo princípio ativo. Nós não consideramos as dosagens. Então, por exemplo, dipirona. Tínhamos dipirona injetável, dipirona comprimido, de 500, de 1.000, de comprimido enema, tinha supositório, tinha várias apresentações do medicamento. Nós mapeamos, foi mapeado dipirona, o princípio ativo somente. Tá? Então, esse foi mapeado por RxNorm. Alguns conceitos foram mapeados para o extension, né? Não foi mapeado para nome comercial, mas foi feito manualmente, usando o ZAG, foi feito para o código local. Vamos dizer, o que é utilizado no Einstein não vai servir para o geral do Brasil, né? Aqui, o que a gente estiver mapeando do TUS já é uma abrangência maior, que o hospital público ou outros hospitais que utilizem essa nomenclatura vão poder se utilizar disso. Tá? Então, os hospitais, em geral, que eu conheça, a maioria que eu conheço, todos têm um vocabulário local. Mas o vocabulário, desculpe a ignorância, o vocabulário que você fala seria o código interno de cada hospital. Mas, por exemplo, o nome da droga... Aí é o nome princípio ativo. Isso, o princípio, porque, na verdade, no usar a gente usa justamente essa comparação do nome do nome, né? E não necessariamente do... Sim. Então, eu pensei que isso poderia ser possível, que as instituições estavam fazendo isso e se ficar num repositório comum, justamente pensando na droga, né? E como esse projeto, acho que faz parte do PROAD, né? Que é um projeto que do Ministério da Saúde, eu imaginei que por esse motivo... Mas se não é operacionalmente possível, não tem o que fazer. Já facilita muito você ter o nome comercial, né, o princípio ativo mapeado para o RxNorm princípio ativo. Isso já vai facilitar bastante. Só que na hora que você vai preparar a base OMOP, você faz o quê? Você tem que gerar um mapa em cima do que foi mapeado, do ZAG.
você gera um mapa com código local, a descrição local e para onde vai no RxNorm. Então, esse código é considerado no mapeamento, porque depois você vai ter que levantar que pacientes usaram essa codificação, certo? A codificação da medicação local. E aí isso, dentro do Atlas, dentro das ferramentas Odyssey, ele já converte isso para o RxNorm. Ele pega esse relacionamento e vai lá e ele procura pelo RxNorm, pelo nome do princípio ativo que foi colocado no RxNorm. Mas vamos dizer, para você puxar a sua base para dentro do MOP, você vai precisar desse código local. E quantas pessoas e tempo vocês levaram para isso, Teresa? Só para eu entender, pensar com ele. Olha, medicamento foi um processo bem mais rápido. Nós estamos patinando ainda no laboratório, porque o laboratório é muito complexo, sabe? Procedimentos é muito complexo, tem muito detalhe. Procedimento até está um pouco mais simples. Mas no laboratório foram 2 pessoas que fizeram e demoraram cerca de 1 mês e meio para fazer isso, 2 meses, vamos dizer assim. Tá? Fazendo assim na frequência, né? Fazendo um processo bem rápido, assim. Obrigado. Obrigado. André, só para complementar algumas coisas aqui, esse daqui que a gente está fazendo especificamente, do SIGTAP, aí esse daqui é totalmente aberto, né? Porque aí na verdade não tem nem relação PROAD, na verdade é um projeto aqui, a comunidade aberta, a gente se juntou junto com a equipe da SBIS e falou, vamos fazer isso com fins de ter isso para comunidade e fins educativos aí e de engajamento da comunidade, né? Então, tudo que gerar aqui vai ser aberto, vai ser publicado no Atina, qualquer um vai poder baixar, começando aqui pelo SIGTAP, e no futuro a gente pode pensar em outras terminologias, aí TUS, sei lá, qualquer uma que a gente pensar. Mas aí você tem outros projetos que podem ser de instituições privadas, aí você pode fazer o seu mapeamento da maneira como você quiser. Mas aqui, especificamente, a proposta é aberta. Tá? Isso também, esse processo que a gente está fazendo aqui também serve de um exercício para você conseguir fazer isso com uma facilidade maior dentro da sua instituição. Sim. Então, vamos dizer, quem passar por aqui e sobreviver, assim, vai conseguir. Mas, assim, alguns termos precisa de alguém da área de farmácia, né? Ou fazer essas pesquisas, como o pessoal está colocando, mas algumas dúvidas, assim, tem que ser resolvida com o pessoal de farmácia. Porque, vamos dizer, esses vocabulários internacionais não têm todas as medicações que são utilizadas aqui no Brasil. Então, algumas medicações nós não tivemos esse teve que ser criado alguma coisa, porque o RxNorm você pode acrescentar termos no extension, tá? No RxNorm não, é fechado para as drogas americanas, mas o extension você pode, inclusive, você acha termos mais usuais aqui do Brasil no extension, tá? Então, e você pode solicitar que eles acrescentem no extension. Então, vamos dizer, dessas 1.200 drogas que nós mapeamos, acho que menos de 20 nós não conseguimos mapear, tá? Que ficou empacado assim, que tivemos que fazer uma solicitação para incluir esses medicamentos. O resto, tudo deu para mapear corretamente e ficou bem tranquilo, assim. Hoje já estamos vendo as drogas os mapeamentos de drogas, já estamos conseguindo selecionar as drogas utilizadas pelos pacientes. Então, é um processo, assim, um aprendizado para usar a ferramenta, que você vai usar a ferramenta para vários mapeamentos, né? Para vocabulários de laboratório, para procedimentos, tudo isso tem que ser mapeado, né? Tudo que é vocabulário todos os conceitos dentro do MOP são mapeados. Então, é um processo bem complexo, assim, é o mais demorado, vamos dizer. De laboratório, nós já estamos há uns mais de 6 meses fazendo isso, com várias equipes, tá? Separamos em grupos de exames, né? Imunológico, a parte imunológica, a parte de biologia molecular, a parte de sangue, os mais comuns e tudo. E aí tem uma equipe trabalhando nisso, que geralmente são 2 técnicos, e depois passa por uma revisão mais fina de um médico do laboratório. Então, o processo do laboratório está sendo feito em 2 etapas, né? A primeira
primeira a gente monta essa tradução do vocabulário, aí passa por um mapeamento, um pré-mapeamento pelos técnicos do laboratório, da área, né? Daqueles tipos de exames, e depois vai para um médico fazer essa revisão. E aí é gerado um mapa, a gente dá uma conferida nesse mapa, vê como que está isso, e aí é feita essa importação para dentro do OMOP. Então, é um processo bem complexo, assim, os exames. Nada impossível, mas é mais... Porque, assim, nós temos uma granularidade grande dentro do laboratório, os analitos dos exames, e já o LOINC não tem essa granularidade tão grande. Então, muita coisa assim você não consegue fazer um depara, diferentemente dos medicamentos, que o medicamento, a maioria, você consegue fazer um depara, né? E você não considera a dosagem, você considera mais o princípio ativo. Tá? Perfeito. O desafio, eu acho que um dos desafios é também engajar, às vezes, a alta gestão de que isso é de fato importante, né? Principalmente pensando no hospital que atende SUS, que é o meu caso. Eu imagino que para o AST isso é estratégico para fazer benchmark também, né? Mas como a gente está falando de SIGTAP, então depois a gente vai ter que discutir um pouco como engajar as pessoas que não estão necessariamente nesse grupo, né? Eu sei da importância disso como cientista de dados, mas a gente tem que pensar em quem toma. Inclusive, só mais um adendo, o de laboratório, eles estão mapeando por códigos TUS, certo? Então, eles estão mapeando TUS para o LOINC. E aí, nós ainda estamos convertendo esse código TUS, porque o código TUS é o de faturamento, né? Outro sistema, o sistema que prepara o faturamento do processo do hospital. E nós estamos mapeando a base assistencial para dentro do MOP. Então, nós ainda fazemos um processo de conversão desse código TUS, localizar o código do nosso sistema de atendimento, né? Transformar esse código TUS no código que é utilizado no dia a dia e daí mapear, montar o mapa, fazer todo esse processo. Eles começaram fazendo esse mapeamento pelo código TUS, que talvez dê para a gente aproveitar aqui também, né, o português, e conseguimos até ajudar alguma coisa quando a gente entrar nessa seara de exames, né? Mas aí nós estamos ainda tendo que fazer essa outra conversão de TUS para o código local para aí conseguir mapear os pacientes. Tá? Legal. Vi aqui que a Lilian falou que conseguiu acessar o ZAG. Legal, Lilian. Depois, se tiver alguma dúvida aí, você manda para a gente ali no fórum. A gente vai resolvendo. Tem algum outro ponto aí que alguém queira colocar? E aí, se não tiver nenhum ponto, acho que seria legal, Saca. Eu queria que você vi que você mandou no WhatsApp aí da contribuição do Michael, né, que mandou para você, mandou mensagem lá no fórum. Acho que é legal, comenta aí. Só um comentário que eu estava entrando aqui para ver as perguntas e tal, e eu vi que tinha uma notificação do acho que é Níquel, que chamam ele, que ele é da Odysseus, que é responsável por manter o Athena, e ele acabou vendo uma postagem no LinkedIn desse esforço que a gente estava fazendo, né, de mapeamento e tal, e ele já convidou para incorporar o vocabulário no Athena, e mais do que isso, eles também têm um workgroup separado, né? A gente participa no da Latam, que é mais local, e ele é o responsável pelo workgroup de vocabulário, né? Então essas iniciativas da comunidade assim são super valorizadas, e ele falou que quando a gente tiver alguma coisa mais madura ali, para a gente apresentar lá no grupo também, né? Então, acho que é um outro grupo aí que pode ajudar a gente, né? Principalmente nessa fase, quando a gente entrar no Q&A, das dúvidas, dos problemas de vocabulário, a gente levar para lá, que eles também estão bem interessados. Boa, legal. Parabéns aí a todos. Muito bom, então, cara, estou muito animado. Todo mundo participando, muito legal. Eu queria ver se alguém mais tem alguma dúvida aí, quer perguntar alguma coisa, senão a gente encerra. E aí, não sei se a Osmeire quer falar alguma coisa também do curso. Eu queria lembrar do curso, né? Que nós colocamos o curso Fundamentos,
E vai ser agora em agosto, está lá no Simpla, coloquei no grupo do WhatsApp, quem tiver alguma dúvida, a gente conseguiu um desconto para quem está nesse grupo de mapeamento. E aí esses professores que estão aí falando, Carlos, Saca, Tereza e o Júlio, vão poder ajudá-los a se aprofundar no OMOP, não só ficar na parte de mapeamento. Era só isso. E lembrar que tem que bis em novembro. Legal. Então, eu tenho uma dúvida do curso só, porque eu vou estar de férias, vou estar fora. A gente consegue prorrogar depois por ficar, vai ficar gravado, eu consigo acompanhar depois? São 2 semanas que eu vou perder, mas bem do início do curso. Deixa eu só explicar. Toda aula é gravada, os professores dão aula de terça e quinta, ou é quarta e sexta, ou é terça e quarta, 2 vezes por semana. Essas aulas sempre são gravadas e ficam disponíveis durante o período inteiro. Então, são 2 meses de curso. Da outra vez, a gente prorrogou mais 1 mês, né, Júlio? Porque a última parte é a parte prática, que é a parte que o pessoal apresenta o trabalho, faz junto, é bem interessante. Eu acho que dá para fazer, viu, Débora? Acho que numa boa depois você consegue fazer. Prorrogação, porque eu vou estar viajando, não tenho certeza se eu vou conseguir ter acesso a essas coisas, e aí eu vou estar de férias. Não é para fazer isso, né? Precisando de férias, então realmente essa era a minha dúvida, porque eu quero muito. Você começa depois. Mas dia 9 eu ainda estou, então eu conseguiria pelo menos pegar o início, aí acho dia 12. Aí 15 dias fico ausente, aí quando voltar, aí acho que eu consigo pelo menos tentar recuperar o tempo. Então acho que vale a pena. Obrigada. Não, e se você tiver alguma dúvida, quando você retornar, também você pode fazer contato, que a gente retorna com você, dá uma explicação e tudo, se você achar que fica o material escrito também, né? Tem um material... E deve ter um fórum, né? Aí dá para eu entrar. Não, e tem um material auxiliar também, sabe? Em cada período de aula, sim, tem um material auxiliar, a apresentação e a gravação. Então, vamos dizer, se você ainda ficar com alguma dúvida ou tiver alguma questão ali, você pode perguntar depois que a gente faz, ou te explica, ou marca uma hora com você e tira as dúvidas, não tem problema. Tá bom? Obrigada. Pode aproveitar as suas férias e voltar para estudar um pouco e para colaborar aqui com a gente. Não tem problema. Só, então acho que eu vou... Ô, Carlos, desculpa, só queria fazer uma última pergunta. A gente já sabe como vai ser a dinâmica do próximo encontro? Como que vai ser a data, a validação? Curiosidade mesmo, de ansiosa. Eu ia falar agora, Vivian. Então, o que é a ideia? A ideia é que todo mundo mapeie até sexta-feira, né? Envie os termos. E aí, no fim de semana, a gente vai juntar isso daí e aí apresentar na segunda-feira, dia 18, às 19 horas, o resultado desse mapeamento. Então, assim, a gente vai aceitar o que for mapeado até sexta-feira, porque a gente pega o fim de semana e junta, fim de semana e segunda-feira junta para apresentar. E aí mostrar o que foi esse primeiro resultado. Nossa ideia era ter validação de 3, agreement de 3 pessoas, né? Não sei se a gente vai conseguir, porque algumas pessoas acho que não vão mapear, mas enfim, a gente apresenta o que a gente tiver e a gente faz uma rodada aí de apresentação e aprendizados e, enfim, a gente vai dessa maneira. Eu ainda não sei depois se eu já deixo alguma coisa de tarefa já para mapear a partir do dia 18. Acho que talvez a gente deixe vamos pegar um aprendizado no dia 18 e talvez aí no dia 25 a gente defina os próximos passos, sabe? Porque a gente ainda está aprendendo um pouco como fazer essas rodadas aí, tá? Então, a ideia é essa. E aí, então, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma outra pergunta, eu acho que vou encerrar. E, Osmeire, acho que seria interessante a gente colocar esses links aqui que o Aleucídio, a Débora e a Vivian colocaram aqui de discovery aí das drogas. Acho que é legal, a gente pode colocar nos comentários, na descrição do vídeo também para acessar, para quem que for ver depois pelo YouTube. E é isso, pessoal. Então, se tiverem dúvidas aí, podem mandar lá no
no fórum, se for dúvida técnica, se for alguma coisa mais aí do nosso processo aí de governança, do nosso processo, pode mandar no WhatsApp. E vamos seguindo aí. Então, acho que a gente está com um grupo bem legal, vamos seguir. E aí depois apresentar aí nos workgroups aí internacionais, aí, como que o Saka falou. Desculpe, aluno chato que pergunta no fim da aula, mas é só uma dúvida em relação àquele seminário que vocês tiveram da SBIS. Aquele seminário sobre o MOP, ele não está disponível ainda, né? Você sabe se vai ficar disponível? Está disponível para os associados da SBIS. Esse final de semana receberam. O Saka só dá risada, né, Saka? Então, para os associados da SBIS está disponível. Vocês devem ter recebido um link de uma coisa que chama Learning, learning.sbis, que é onde está o ciclo de seminários. E eles estão lá. Está lá todo o que os meninos passaram, tá? Perfeito, obrigado. Qualquer coisa me procura lá no grupo do WhatsApp, que eu os apoio, tá bem? Legal, pessoal. Então vamos encerrar, então. Obrigado a todos aí, presença, e qualquer dúvida pode acionar. Até mais, boa noite. Boa noite.